E no vídeo de hoje a gente vai contar para vocês um pouco da nossa experiência aqui, porque hoje estamos completando um ano de Portugal. É isso aí. Nesses um ano de Portugal foi muita coisa que aconteceu sim, e você vai conferir a partir de agora. Olá, eu sou o Anderson. Eu sou a Isa. E nós somos o Oxente na Europa. E tudo bem com vocês? Então, como vocês já viram no anúncio aí, né, no título, hoje a gente está fazendo um ano de Portugal, né não, dona Nossa? E aí a gente está assim, muito feliz, muitas coisas aconteceram, muitos perrengues, muitas coisas boas, e a gente vai estar falando para vocês como foi esse percurso nosso de um ano aqui em Portugal. Então, confira agora. Então, como para não ficar uma coisa muito repetitiva das coisas do vídeo que a gente fez durante esse tempo, eu vou deixar linkado todos esses assuntos que eu vou estar falando aqui. Então, sobre a nossa imigração, vai estar linkado aqui. Sobre a questão da documentação, também vai estar linkado aqui. E também sobre o carro e a casa, que também vai estar linkado aqui. E sobre a nossa tão sonhada residência que a gente conseguiu, graças a Deus, aqui com menos de um ano aqui em Portugal, também vai estar linkado aqui. Tá, então, vamos falar sobre os pontos positivos e os pontos negativos desses um ano aqui em Portugal. Vamos falar cada tópico, vamos falar os pontos positivos e também os pontos negativos. E o primeiro tópico seria transporte. Os pontos positivos sobre o transporte aqui. Os pontos positivos sobre, vamos dizer assim, o autocarro, que é o ônibus, o trem, que é o comboio, e o metro, que é o metrô. O maior ponto positivo desses transportes, quando realmente acontece, é a questão do horário. Eles são exímios na questão do horário. Não é um minuto a mais, nem um minuto a menos. Tá lá, pegou, não tá, cai fora. E os pontos negativos é que, principalmente sobre o comboio. O comboio geralmente está em greve demais. Eles fazem muita greve. Por exemplo, agora mesmo eles estão fazendo uma greve de 1º a 30 de abril. Então, só você ter uma ideia, claro que tem a questão de horários e tudo, mas a maior parte do tempo eles vão ficar em greve. Agora pense, você depende do comboio e o comboio não está funcionando. Então isso é um dos pontos mais negativos que tem, é a questão das greves no comboio. Sobre o transporte público, no caso ônibus, principalmente aqui a gente que trabalha, a gente vive numa cidade pequena, os horários são muito limitados. Então, nesse caso, se você, por exemplo, trabalha à noite, você precisa ter seu carro, que é um exímio importante aqui. Eles até, de uma certa forma, exigem que você tenha um transporte para esse determinado turno, porque você sabe que não vai haver. E o comboio, eu particularmente não posso falar muito sobre o comboio, no caso, sobre o metro, desculpa. Nesse caso, a gente não pega muito o metro, porque o metro geralmente é mais no Porto, em Lisboa, e como a gente vive aqui em Guimarães, a gente não tem acesso ao metro, a não ser quando a gente vai em Porto. Nesse caso, eu particularmente não posso dizer sobre pontos negativos, porque eu, desde que a gente usou, não vi um ponto negativo em relação ao metro. Quem vive nesses centros aí, nessas cidades que utilizam o metro diariamente, pode dizer, pode deixar aqui nos comentários, mas eu não posso falar. Então, basicamente, sobre o transporte, esses são os pontos positivos e negativos. E o segundo tópico é sobre a alimentação. Então, sobre a alimentação, é o que está acontecendo no mundo todo. A guerra, essa
pandemia que teve, tudo tá lá em cima. Claro que o que você comprava antes com 10 euros, como vocês veem muito nos vídeos aí, hoje em dia não se compra mais. Entendeu? Subiu em média 25%, vamos dizer assim, os preços dos alimentos, assim como na maioria do mundo, a alimentação tá cara, realmente tá cara, isso a gente não pode negar. E aquela coisa, é o que a gente costuma dizer, né? Há bolsas e há bolsas, há questões e há questões. Se você, assim como em qualquer outro país, se você quer comer bem, razoavelmente bem, você vai gastar mais. Se você acha que é o suficiente, você vai gastar menos. Assim, eu tenho algumas refeições no meu trabalho. A Isa ela tem algumas refeições no trabalho dela. Isso ajuda a isso ajuda no custo da alimentação. Então, vamos se dizer, hoje nós gastamos em média 200, 250 euros com alimentação. Nós compramos o básico necessário e algumas regalias a mais. Algumas besteiras, lanches, às vezes a gente também come fora, fast food. Então isso vai agregando na questão da alimentação. Então você tem que ter noção de que o que vai ser de acordo com o seu bolso. Então, basicamente é a questão da alimentação. A Isa, no caso, ela vai falar um pouco sobre a questão da alimentação no trabalho dela. Porque no meu caso eu almoço e janto no trabalho. Ou seja, com o aumento que teve, fica meio. Continuamos no Zero mesmo a zero. custo. No 0 a 0, no mesmo custo. Manteve o valor, por quê? Porque agora eu passo a almoçar e jantar. E Eu, no caso, eu geralmente janto no trabalho. Agora, com a mudança de turno que eu fiz, fica mais ou menos essa mesma coisa, porém eu tenho um custo um pouco a mais, porque determinados horários eu tenho que levar um lanche, porque já, entendeu? Então, mas assim, vamos dizer que ficou no meio que no 0 a 0 em relação de quando nós chegamos. A gente sente que em um ano a gente vê uma elevação no custo da alimentação, óbvio. no nosso caso manteve o mesmo valor. Por quê? Porque agora eu tenho minha refeição no trabalho. Então mantivemos o mesmo valor de custo. Exatamente. E vamos para o próximo tópico. E o tópico agora é sobre moradia. O que vamos falar da moradia? É um assunto polêmico, mas que não pode deixar de ser passado. Porque a gente não quer, nosso intuito não é vender ilusão, o nosso intuito é falar a verdade do que vivemos aqui, a nossa experiência. Então, pra gente, vamos dizer assim, que a gente meio que não sente em relação a essas coisas, porque temos um ano aqui e um ano a gente está na mesma casa, graças a Deus, e a gente só pretende sair de lá quando a gente conseguir algo melhor. Mas a verdade é que realmente os arrendamentos triplicaram o valor, entendeu? E o nosso arrendamento é o mesmo desde que a gente chegou aqui. Se você quer saber mais sobre o nosso arrendamento, assiste esse vídeo de cá que a gente fala sobre a nossa casa. Você vai conhecer o tour também e tudo mais. Mas, voltando à questão da moradia, hoje é o que mais pesa em Portugal é a moradia, é a questão dos arrendamentos. Senhorios pedindo calções de mais 3, 4, 5. Tem senhorios que pedem um ano antecipado. Isso é fora do comum. Recentemente o governo, para tentar resolver essa questão ou para tentar modificar, ele criou uma lei que exige que os senhorios somente peçam duas rendas, no caso dois calções adiantados. Lei é lei, teoria, prática é prática. A gente sabe que não muda, entendeu? Infelizmente a lei está aí, mas não se cumpre. Infelizmente a verdade é essa. A gente, nós como imigrantes, nós sentimos muito na pele essa questão da moradia.
E infelizmente isso está refletindo também para os próprios portugueses. Os próprios portugueses hoje não estão conseguindo casas assim como nós. Entendeu? Claro que existe uma questão um pouco mais fácil em relação, porque eles são portugueses, mas até eles estão sentindo na pele essa questão. Entendeu? Nesse caso, o problema está para todo mundo e isso a gente não pode negar. Sobre essa questão de moradia, a gente não prefere elencar pontos positivos e pontos negativos, porque a questão da moradia se permanece desde quando a gente chegou aqui. Existem casas de ótima qualidade, tem casas remodeladas, a nossa casa mesmo, pelo amor de Deus, a gente não tem o que dizer sobre ela. Conseguimos passar todas as estações com ela, de verão a inverno. E o que temos em falar em relação à nossa casa é ótimo, entendeu? Passamos a estação e no verão a gente não passou muito calor, que é quase impossível aqui, porque aqui é muito seco e olha que nós somos nordestinos. E no inverno não passamos frio, porque como ela é acústica, ela é térmica, ela retém aquela temperatura. Então não passamos frio. E nossa casa tem ar-condicionado que é aquecedor ao mesmo tempo, mas quase nunca a gente ligou o aquecedor. No verão a gente ligou o ar-condicionado algumas vezes, óbvio, mas não foi muito necessário. E vamos passar para o próximo tópico. O tópico agora é sobre trabalho. Trabalho. Que temos a falar dos pontos positivos e os pontos negativos do trabalho. Os pontos negativos geralmente é aqueles que a gente conhece desde que a gente chegou aqui. Os trabalhos para imigrantes, que são um pouco mais pesados. Trabalho para imigrante é um pouco mais complicado também. Mas, assim, vamos falar sobre a nossa questão da nossa experiência. Nós chegamos, trabalhamos em fábrica, hoje não estamos mais na mesma fábrica, a Isa ela está trabalhando na restauração e eu continuo na questão da fábrica, porém em outra fábrica. Assim, sobre trabalho, paga tudo certinho, tudo ok. O salário é o básico, tem os acréscimos de algumas coisas, subsídio de férias, alimentação, transporte, e isso não é todas as empresas que ajudam, por menor que seja, mas a gente recebe e isso vai gradativamente elevando um pouco o seu salário. Hoje vamos se dizer que de um salário mínimo você ganha um pouco mais além do salário mínimo. Porém, você. Que é de segunda a sexta. Isso, no caso é de segunda a sexta. E voltando à parte do salário, claro que tem os descontos, Segurança Social e IRS, que é o que pesa no nosso salário. É a questão desses descontos. E quanto mais você recebe, mais você desconta. Mas isso é o natural de qualquer lugar do mundo. Como ela falou, tem a vantagem de segunda a sexta na fábrica. Ela na restauração, ela sofre um pouquinho nisso, porque de domingo a domingo, feriado. É de domingo a domingo, feriado. Ela tem as folgas dela rotativa, no caso ela folga, sempre vai folgar na semana. Hoje mesmo é uma folga dela e hoje é uma quinta-feira. Então, basicamente é sobre isso. A questão do trabalho, os pontos positivos geralmente são esses. Se você vier e trabalhar em indústria, você tem essa opção de trabalhar segunda a sexta, aos sábados ou domingo, dependendo e feriado, dependendo da necessidade da empresa, você ganha como extra, entendeu? E aí isso vai levar seu salário e, como diz uma pessoa que eu conheço, é a cereja do bolo, a extra. A extra é que vai dar um up no seu salário. No caso da Isa, não diferencia muito, porque conta como dia normal e aí fica meio que elas por elas. O próximo tópico é sobre o clima. Exatamente. A gente não poderia deixar de falar sobre o clima também, né? Porque isso pesa na sua questão. Você tem que vir preparado. Se você já está aqui, você está passando.
O inverno. Foi relatado que esse inverno seria o inverno mais rigoroso dos últimos 100 anos. Nunca passamos o inverno, e olha que nós somos nordestinos, e foi o nosso primeiro inverno aqui. A gente já chegou, já foi no finalzinho do inverno passado. E em relação a isso, realmente as temperaturas caíram, chegou a 0 graus e tudo, porém, realmente eu não vou mentir, não sentimos tanto. No nosso caso, a gente sofre mais no verão do que no inverno. Por incrível que pareça, 2 nordestinos aqui sofreu mais no verão do que no inverno. Porque eu, particularmente, sou calorento, não suporto calor, mesmo lá da Bahia. Aqui pra gente é complicado porque além de ter aquele calorzão de 30, 35, já chegou a 40 graus, como chega no Brasil, porém a gente de uma certa forma sente diferença porque venta, tem um clima mais úmido no Brasil. Aqui é muito seco, aqui você parece que está numa sauna daquelas. E no verão, dentro de fábrica, Jesus amado, Terrível. terrível, terrível, terrível. Tem pessoas que chegam a passar mal, porque a temperatura dentro da fábrica chega a mais de 40 graus, entendeu? E isso pesa um pouco. A questão do outono e primavera, que a primavera está chegando agora, você pode ver, tá tudo mais florido. E a temperatura é aquela temperatura gostosa, é aquele calorzinho suave, que parece aquele calorzinho assim do Brasil, uma temperatura amena, é a primavera aqui. O outono já é aquela coisa mais chuvosa, Mais entendeu? chato. Mais chata, que você não sai muito. E agora na primavera, verão é o ápice. Você vai ver muita gente se divertindo, muita gente andando, correndo, caminhando. Você viu ali os meninos brincando de bola. E você vai ver aí algumas pessoas passando aqui atrás também, se divertindo, caminhando. Então acho que nessa questão é muito difícil as pessoas não se adaptarem muito à questão do clima. Então, todo ser humano se adapta a tudo. Então, e a gente conseguiu sentir realmente que o ser humano se adapta a tudo. O nosso maior medo era a questão do inverno, porque nós somos nordestinos, mais uma vez. E, graças a Deus, conseguimos levar. Foi tranquilo. É, Coisa que eu achei que eu não suportaria, mas a gente sente que está feliz porque estamos vivos e ela está viva, porque ela é muito frienta. Nossa maior preocupação era o fato dela não suportar o frio e graças a Deus ela suportou, se adaptou bem. A guerreira, a verdade também. O tópico é sobre, vamos dizer assim, pessoas, culturas, língua. Então o que, é que a gente pode falar em relação a isso? Desses 1 ano que vivemos aqui, esses 12 meses. Sim, sobre pessoas, lá no Brasil a gente orou muito que viesse pessoas boas no nosso caminho e realmente Deus fez mais do que a gente merece, vamos dizer assim. Encontramos pessoas muito boas, seja português, seja brasileiro. Em relação aos portugueses, você tem que vir para cá com a mente aberta, entender a cultura deles, a língua deles e que você está no país deles. Então, entenda que no início vai ser difícil entender. 1 ano aqui aí tem coisas que a gente ainda não entende, mas eu vejo que muitos eles respeitam nós imigrantes, sim, também. Vão falar nos comentários e eu sei e entendo também que há relatos e relatos. Ponto situações de cada um, mas a nossa vivência aqui, o que eu tenho para dizer em relação aos portugueses, seja no trabalho, seja no... é exatamente isso. Eles até procuram se comunicar melhor com nós, fazer a gente entender, entendeu? Eles procuram mostrar para a gente um pouco da cultura deles, a alimentação deles. Quem é assim um pouco chato para comida, assim como eu, vai só sofrer um que pouquinho no agora é início. o contrário. Eu que estou terrivelmente ruim para alimentação e ele nem tanto.
Tem algumas coisas que Não me adaptei ainda em algumas partes da alimentação. portugueses nos perdoem. Então, vamos que meio que nos adaptamos à questão da alimentação. A questão da cultura, a gente ainda chega a se divertir muito com algumas festas que eles fazem aqui, os idosos aquela roda lá dançando, é divertido. É uma coisa assim que parece que a gente está no interior do Brasil. É bem legal, é bem legal. Para quem gosta de conhecer culturas, é super válido. Eu, particularmente, um dos motivos que me fez vir para Portugal é conhecer outra cultura. Né? O motivo a qual a gente pensa em conhecer outros países é conhecer outras culturas, outra linguagem. Sabemos de tudo, sabemos dos problemas, sabemos das coisas boas, mas queremos viver. Em relação a isso, sobre as pessoas, basicamente é isso. Existe sim aquelas pessoas um pouco mal-humoradas. Mas nada que diferencie do Brasil. No Brasil também existe esse lado mal-humorado. Exatamente. Temos que saber lidar com as pessoas, né? Na verdade. Várias de pessoas que são mais assim. Nervosos, estressados. E os que não, são sorridentes, são alegres, gostam de conhecer um pouco da gente também, da nossa cultura. Principalmente os jovens. Sim, do nosso viver lá. Mas assim como no Brasil também existe a parte que também não são rudes também. Então não é de se criticar, nem lá e nem cá. Por incrível que pareça, eles aqui consomem mais nossas coisas lá do Brasil, até mesmo do que nós mesmos. Tem algumas músicas que eles curtem aqui que a gente no Brasil não curte, entendeu? E aí que é de lá. Então, basicamente é uma coisa que você tem que vir com a mente aberta, entendeu? Isso foi a nossa vivência aqui em Portugal nesse um ano. Espero que vocês tenham entendido os pontos, entendeu? Deixa aí nos comentários o que você acha, quantos anos você tem em Portugal, o que é que você vivenciou, suas experiências. Você tem que lembrar, não se baseie nas notícias, se baseie na sua experiência. As notícias ocorrem muito e a nossa experiência é essa. Graças a Deus estamos bem. Um ano estamos com nossa casa, nosso carro, nosso trabalho, né? Então, somos residentes, finalmente conseguimos a nossa autorização de residência através da CPLP. E isso foi o ápice das nossas conquistas em relação a isso aqui. Então, mais uma nova conquista aqui juntos foi esse belo presente que você está vendo aí, esse iPhone maravilhoso. Estou super feliz em relação a isso. Claro, são bens materiais, a gente tem que entender, coisas vêm, coisas vão passar, mas é conquista. Fique feliz pelas mínimas conquistas que você chega a ter aqui, entendeu? Sinta as coisas, chore, vibre, não importa, mas viva. Viva, aqui é seu novo lar, aqui é onde você está começando do zero. Você viveu anos no Brasil, você teve a sua experiência, hoje você está aqui, ou vai estar aqui, então viva Portugal. E essa é a nossa história, acompanhe as cenas dos próximos capítulos. Para você que curtiu, deixe seu like, curta, comente e compartilhe, e até a próxima.